Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Prefeito Rodrigo Lopes comenta afirmações feitas por vereador durante sessão da Câmara. No último dia 1º, a Rádio Vinícola levou ao ar o desabafo feito pelo vereador Ademir dos Santos Pérez durante a 10ª sessão ordinária realizada na Câmara de Andradas. Antes, no dia 16, Ademir havia votado contra a liberação de até R$250 mil para que a Prefeitura investisse na festa do vinho. Em suas palavras, Ademir se disse estarrecido com a repercussão que o voto contrário teve na cidade, realçando que a sociedade brasileira vive uma democracia. Ele também pediu respeito às suas opiniões. Vamos ouvir um pequeno trecho daquele desabafo. Fiquei estarrecido de ver a repercussão que deu do meu voto negativo, não à festa do vinho, e sim, talvez eu usei um modelo, talvez a palavra colocada não foi a correta modelo, mas sim nos moldes de ser feito de repasse, quando é uma parceria mútua, né, de PP, né, público e privado. Então a Prefeitura não pode arcar só com as despesas e acho que a empresa também tem que ter as suas despesas. Então eu fiquei bem estarrecido e quero agradecer aqui de mão ao Sandrinho, que foi o único que me deu espaço. O jornal Andradas hoje sequer ligou, não deu espaço. Mas eu quero o seguinte: hoje, no Estado de Direito Democrático, um vereador não poder opinar, não poderia dar a sua opinião. E jamais, eu deixei bem claro a todos, vocês estavam aqui, vocês ouviram, eu não fui contra a festa, jamais seria a festa. Ainda mais pessoas puxando assuntos de administrações anteriores. Era outro momento. Hoje, nós estamos num rumo incerto. Nós não sabemos para onde que o Brasil vai. Daqui a um mês podemos ter presidente ou não, não é verdade? Então, hoje não. Talvez, se eu fosse prefeito na época, eu não faria, né? Então, eu também, na época, eu queria deixar bem claro que houve sim gasto. Só que a arrecadação era menor. Talvez o gasto fosse até maior. Como o repasse para o hospital foi maior em percentual. Hoje a arrecadação anual é 100 milhões, 102 milhões, repassa 5%. Na minha época era 38 milhões, não era menos de 5 milhões, repassamos 3 milhões e 800, do qual gerou o processo da Câmara, né? Então foi mais de 5%, foi quase 10%, 8%. Então é o seguinte, eu fiquei estarrecido dessa repercussão. Eu acho que se um vereador for calado no poder opinar. Após ouvir o desabafo de Ademir, o prefeito Rodrigo Lopes também desejou se manifestar. Primeiro dizendo que em nenhum momento questionou o direito que o vereador possui de votar contra os projetos da prefeitura. Vamos ouvi-lo. Em momento algum, né, a minha entrevista que foi colocada aí falando, né, do voto dele, em momento algum eu questionei o direito dele de votar contra o projeto de lei da festa do vinho. É um direito deles, deixei muito claro, como qualquer um dos vereadores tem esse mesmo direito e de maneira alguma eu nunca pressionei nem os vereadores do meu lado, quanto mais pressionar vereador da oposição, é um direito dele, né? O que eu questionei foi o fato de que ele citou que a festa antigamente era feita com outro modelo, que não tinha dinheiro público, quando na verdade, enquanto ele foi prefeito, ele investiu dinheiro público e muito dinheiro público na festa do vinho. Então essa questão de coerência que eu falei. Em momento algum eu falei que ele não tem o direito de votar contra, ele vota como ele quiser, ele foi eleito, ele é vereador, ele vota como ele quiser. E eu também, da mesma maneira, tenho o direito de ter minha opinião e meu posicionamento. O prefeito também falou sobre o investimento de até R$250 mil que será feito pela prefeitura na festa do vinho. De acordo com ele, o município não está custeando integralmente o evento. O município está custeando a festa do vinho integral. O município não está custeando a festa do vinho integral. O município não está pagando um show da festa do vinho. Esses 250 mil é custo de estrutura da festa. É a parceria com o clube, no caso, as barracas, o palco, o som, iluminação, fechamento do local. É esse o custo de 250 mil. Não, os shows são custeados pelo clube, por isso que é uma parceria. Por isso que o clube explora a portaria para poder pagar esses custos. Se o município fosse ter que assumir todos os shows dos 4 dias, né, mais camarote, tantas outras coisas que a festa tem,
isso com certeza chegaria perto de R$1 milhão. Então o clube tem uma responsabilidade que ele assume, então é importante que isso fique claro para a população. E por que outras festas faz sem o custeio do poder público em outros lugares? Porque a praça de alimentação de uma festa como essa, se não fosse para as entidades, você venderia ela por R$100 mil. A questão hoje do patrocínio de uma cerveja para ter exclusividade, ser vendido só aquela cerveja no evento, eles dão de R$80 a R$100 mil também. E no nosso caso, nós reservamos a praça de alimentação e nós reservamos a questão da divulgação do vinho. Esse é o motivo. Então é importante que isso fique claro de uma vez por todas. O chefe do Poder Executivo também comentou sobre um processo que está sendo movido pelo município de Andradas contra Ademir por supostas irregularidades na prestação de contas feitas nos tempos em que o vereador era prefeito. Uma outra questão que foi pontuada pelo vereador Ademir foi que eu, enquanto prefeito, estaria processando ele por um problema lá da época que ele foi prefeito de uma festa do vinho. Importante deixar isso claro, o Rodrigo não processa e não tem processo contra ninguém, contra ex-prefeito ou contra qualquer pessoa no quesito festa do vinho. O que acontece é que em 2011, quando o município recebeu um recurso do Ministério do Turismo e não fez a prestação de contas da forma adequada, nós fomos notificados quando nós assumimos. Nós acionamos o ex-prefeito, a equipe dele, para que fizesse essa prestação de contas, e mesmo assim ficaram muitas coisas. Fazia 2 anos que tinha se passado, né? Então isso com certeza teve esse problema desse prazo que ficou para se prestar essa conta, e nós fomos surpreendidos quando o Ministério do Turismo ele bloqueou o município de Andradas de receber recursos, justamente porque as contas não tinham sido aprovadas e foi aberta uma tomada de contas especial. Então nós tivemos que retomar esse trabalho enquanto administração, refazer esse procedimento, fazer todo o levantamento. Não tinha RG, não tinha CPF do pessoal que tinha trabalhado na segurança, inúmeros detalhes que nós tivemos que fazer através do nosso setor de turismo. E correndo o risco do município ficar bloqueado, o que nós fizemos? Além de fazer tudo isso, nós entramos com uma ação contra, sim, a pessoa do ex-prefeito, ou município de Andradas, e não o prefeito Rodrigo. O município de Andradas. Por quê? A responsabilidade era dele, a administração era dele. Agora, em momento algum, isso é motivo de perseguição política, até porque se assim fosse, nós teríamos explorado isso na mídia, divulgado. Qual meio de comunicação que divulgou que nós estávamos processando porque ele deixou de prestar conta ou prestou contas indevidamente de um recurso em 2011? Nós não fizemos uso político disso, nós apenas quisemos resguardar o município. O resultado disso que ótimo, né, se não acontecer nada com ninguém, mas nós precisamos resguardar que nós lidamos com a coisa pública e nós precisamos ter responsabilidade nesse quesito. Por fim, Rodrigo também comentou a afirmação feita por Ademir de que o vice-prefeito João Luiz Magalhães Teixeira teria mentido ao afirmar que Andradas fechou as contas na administração anterior. Antes, vamos ouvir o que foi dito por Ademir e levado ao ar pelo Jornal da Cidade no dia 1º de junho. Não podemos omitir que a prefeitura atravessa momentos difíceis. Não fechou a conta. O Márcio estava presente perto do vice-prefeito, quando o vice-prefeito falou que passou com 1.200.000. Não passou. Não passou. Está mentindo. Porque eu tenho amigos meus, como você tem amigos, que têm empresa, não receberam. Tem amigo que não recebeu desde 2015. Então sabemos dessa situação. O almoxarifado tem dia que tem combustível, tem dia que não tem. Está abastecendo impostos. A complicação que tem os setores, as estradas, ruas, então está difícil e sabemos da dificuldade. Então não fizemos crítica, mas sabemos dessa dificuldade e sim uma opinião para ajudar a administração a encontrar um caminho para que não gastasse dinheiro, que esse dinheiro fosse revertido para a própria administração. Agora sim, vamos ouvir o que o prefeito Rodrigo comentou sobre esta afirmação feita pelo vereador Ademir. É muito chata a postura do vereador, né, de chamar o nosso vice-prefeito de mentiroso, de dizer que o nosso vice-prefeito mentiu. Eu acredito que o mesmo respeito que ele merece, eu enquanto prefeito, e o meu vice-prefeito João Luiz Magalhães, merece esse mesmo respeito. Até porque
Talvez o vereador não saiba, mas no mandato dele, o João Luiz foi chamado, na época, pela administração para prestar um serviço de asfaltamento de rua, lá no Portal do Sol. E esse procedimento foi feito sem processo licitatório, mas chamaram ele para fazer o serviço, a administração chamou ele para fazer esse serviço, e no final da administração o serviço não foi pago. Ainda quando a gente tinha sido eleito, né, o João, né, eu sabia que tinha esse problema, falei com ele, você não vai tomar nenhuma atitude, porque depois que eu assumi a administração não tenho condições de pagar, né, então o caminho, se você não conseguiu negociar com a administração, é você entrar pela via judicial para poder resolver esse problema, porque você prestou o serviço, isso foi comprovado. Se contratar indevidamente, o erro foi de quem contratou e não observou a legislação. E o João me respondeu o seguinte: Rodrigo, eu não quero prejudicar o Ademir. Então eu acho, né, que o João merece um mínimo de respeito por parte do senhor Ademir, até porque o João é uma pessoa muito boa e que teve uma grande consideração por ele, senão ele teria tido um grande problema. Ele perdeu cerca de 100 mil reais de uma obra que ele fez, que ele foi chamado pela administração e não quis prejudicar o Ademir. Então, para ser chamado de mentiroso agora, então isso no mínimo é uma grande falta de respeito. Em um momento oportuno, se o João quiser falar sobre isso, mas eu deixo aqui registrado que é uma grande falta de respeito com a pessoa do nosso vice-prefeito, com a pessoa da nossa administração. E eu repito aqui o que eu já disse em um outro momento. Em momento algum eu fui à mídia para falar mal de administração anterior, em momento algum eu fui à mídia para falar mal de vereador. Eu estou apenas indo responder questões que são colocadas e, sinceramente, eu não vou deixar questões distorcidas prevalecer como verdade, porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Então, eu tenho a consciência tranquila, temos o nosso trabalho prestado, e quando as mentiras forem contadas e mal colocadas, nós vamos esclarecer os fatos e trazer a realidade.